Atualmente, a energia elétrica é de tamanha importância para a sociedade que é praticamente impossível nos imaginar sequer um dia com a ausência da mesma. Você já tentou se ver nessa situação? Um dia inteiro sem poder utilizar o computador, assistir a televisão ou tomar um banho quente. Muitas pessoas estão protestando contra o seu uso, porque além das consequências mostradas, também há chances de ocorrerem acidentes como o vazamento de petróleo no Golfo do México e os acidentes nucleares de Chernobyl e Fukushima. As reivindicações são que essas energias sejam substituídas por fontes de energia sustentáveis. As principais fontes alternativas hoje existentes são hidrelétrica, solar, eólica, maremotriz, geotérmica, biomassa e biogás. A hidrelétrica aproveita a energia potencial da água para movimentar turbinas que geram energia elétrica. A energia solar pode ser utilizada de três maneiras principais. Ela pode ser orientada via refletores, aquecendo a água e gerando vapor que movimentará uma turbina. Ela pode ser absorvida por placas fotovoltaicas, que a transformam em energia elétrica, ou então por placas que aquecem a água fluindo em seu interior. A energia eólica aproveita a força do vento para gerar energia. O aerogerador é formado por um mastro, pás e um gerador elétrico, semelhante aos antigos moinhos de vento. A energia maremotriz é semelhante à hidráulica, porém, em vez de se criar artificialmente um desnível de água, utiliza-se o movimento das marés para gerar energia. A energia geotérmica, ou calor proveniente do interior da Terra, também é utilizado para aquecer a água. Um forno de biomassa utiliza milho, restos de madeiras, entre outras matérias orgânicas, que são queimos e aquecem a água acionando um gerador. Em uma usina de biogás, matéria orgânica é aquecida em uma determinada temperatura e decomposta por bactérias. Na decomposição, essas bactérias produzem gás metano que é queima. O calor liberado aciona um gerador. Essas energias, porém, embora sejam sustentáveis e dentro do possível limpas, não são perfeitas. Hoje, ainda é pouco explorada a tecnologia desses equipamentos e fontes de energia. Portanto, sua eficiência geral é baixa e o custo de implantação é muito alto e praticamente inviável para vários governos. As placas fotovoltaicas, por exemplo, são muito caras e atualmente somente transformam cerca de 1/6 da energia solar em energia elétrica. Ao serem implantadas, algumas dessas fontes alteram o meio ambiente que estão, por exemplo as hidrelétricas, que inundam áreas imensas ao serem construídas, expulsando seus habitantes e devastando essas áreas. A energia solar é de fácil captação em regiões desérticas de alta insolação. Porém, essas regiões são inóspitas e, por conseguinte, distantes dos grandes centros consumidores. As regiões mais adequadas para a obtenção de energia eólica são as costeiras, não necessariamente próximas à maioria dos centros consumidores. Condições como céu encoberto, os extremos como tempestades ou ausência de vento, variação da insolação conforme a estação do ano, limitam a captação dessas energias e exigem complexos sistemas de regulagem para que haja um fluxo constante de energia final, por exemplo, a elétrica. O fornecimento estável de energia é um dos aspectos básicos para que um país e sua economia funcionem. Sendo as energias solar e eólica pilares das energias renováveis, limitadas pelas condições climáticas e pelo ciclo dia-noite, surge a pergunta: poderão elas substituir as energias nuclear e fóssil de forma completa? O que impede um maior uso das energias renováveis atualmente é sua tecnologia pouco desenvolvida. Assim como foi investido pesadamente na pesquisa de tecnologia atômica, é necessário que haja um comprometimento com o desenvolvimento de energias alternativas, para aumentar sua eficiência e baratear seu custo. Uma forma de estimular o desenvolvimento tecnológico e a instalação de placas fotovoltaicas por consumidores residenciais e corporativos são estímulos como subsídios e a compra de energia excedente pelo governo, como é feito em diversos países desenvolvidos. E quanto às oscilações na disponibilidade das energias renováveis, os ciclos da natureza são algo que o ser humano nunca vai controlar. Sempre vai haver dia e noite, ventos fortes e calmarias, épocas de chuva e de seca. Mas ele pode integrar diferentes fontes, de modo que compense as variações de produção uma das outras, criando uma rede constante de fornecimento de energia. Quanto mais abrangente, mais eficiente ela será. Greenpeace desenvolveu um possível cenário para manter a oferta de energia constante nos momentos em que a produção, por exemplo, das energias solar e eólica, as principais renováveis, diminuir. O gás xisto é um gás semelhante ao gás natural encontrado em formações rochosas de xisto betuminoso. Estima-se que hajam 456 trilhões de metros cúbicos desse gás na Terra.
contra 187 trilhões de metros cúbicos de gás natural. As turbinas podem ser facilmente desligadas e acionadas novamente, ao contrário de outras usinas, e podem compensar as variações na produção de energia. A utilização equilibrada de energias fósseis em conjunto com as renováveis é uma alternativa viável até que as novas energias possam ser produzidas em escalas suficientes para substituí-las. Já em dias ensolarados, com ventos razoáveis, placas fotovoltaicas e aerogeradores podem produzir excesso de energia. Na Alemanha, por exemplo, principalmente no outono, somente os aerogeradores chegam a produzir mais que todas as usinas atômicas do país juntas. Mas como não é possível desligar as usinas atômicas nesse ritmo, atualmente os aerogeradores são desligados. É necessário aproveitar esse excesso em vez de desperdiçá-lo. Isso pode ser feito desenvolvendo novas tecnologias de armazenamento de energia, algo precário hoje em dia. Não há como utilizar as baterias atuais para armazenamento de energia em larga escala, mas já com pequenas melhorias, isso seria uma opção. Outra possibilidade mais imediata é a conversão desses excessos. Por exemplo, a água que passa pelas turbinas de uma usina hidrelétrica pode ser bombeada de volta ao reservatório inicial e novamente gerar energia durante períodos de alta demanda ou, por exemplo, quando há baixa produção de energia, a partir das placas fotovoltaicas. Há interesses econômicos. As corporações produtoras de energias fósseis ou nuclear não querem que as fontes de energia utilizadas passem a ser outras, pois isso diminuiria seus lucros. Elas detêm grande parte do poder econômico e querem conservá-lo. Portanto, elas impedem o desenvolvimento dessas tecnologias. Se um país subdesenvolvido desenvolvesse tecnologias para novas fontes energéticas, ele ficaria autônomo e poderia se tornar uma potência nestas questões, contrariando as grandes corporações. Além disso, isso mudaria a hierarquia mundial, pois são os países em desenvolvimento que têm o maior potencial para a produção energética alternativa e, portanto, passariam a controlar a produção de energia, a base que movimenta a nossa sociedade. Por isso, muitos países desenvolvidos barram o desenvolvimento de novas tecnologias nos países em desenvolvimento, para terem a possibilidade de as fazerem eles mesmos. Como disse o diplomata americano Kissinger a respeito do Brasil, não admitiremos um outro Japão ao sul do Equador. Bom, essa intervenção ela pode se dar de duas formas, né? Por meio de governo ou por meio de grandes corporações, né, que hoje dominam os negócios do mundo. Por exemplo, fundos de investimento resolvem retirar os investimentos num determinado país. Isso vai gerar o quê? Crise econômica e desemprego. Outra maneira de intervir é quando os governos fazem pressão ou financiam a campanha daquele ou daquele outro senador ou deputado para que eles aprovem leis que os favoreçam ou que não aprovem leis que tragam alguma autonomia para os países do ponto de vista energético. O pré-sal pode trazer muitos lucros com impostos. Sobre a produção e os royalties ao governo, pode colocar a Petrobras entre as 10 maiores petroleiras do mundo, fazendo-a determinar o sistema energético mundial, ao lado de outras grandes corporações. O objetivo principal de muitas empresas é o lucro, e todos os meios para alcançá-los são utilizados, como, por exemplo, a formação de um cartel. Nos cartéis não há concorrência. Os preços são combinados entre as empresas e mantidos altos, mesmo prejudicando os consumidores. Para haver uma mudança efetiva no sistema de abastecimento energético, o modo de pensar deve mudar. The moon is always full for us. The road is always clear. That's not what you want to